Oxalá, meu pai, tem pena de nós, tem dó, que as voltas do mundo é grande, mas teus poderes são maior. 20 de novembro de 1695, Zumbi, o grande general de armas do reino de Palmares, sobrinho do rei Ganga Zumba, já falecido à época, foi emboscado em seu esconderijo numa região chamada Serra dos Irmãos, em que hoje se situa o município de Viçosa, lá em Alagoas. Sua morte põe fim aos últimos resquícios da resistência de Palmares. Sua cabeça foi decepada, foi salgada e enviada para Recife para ser exposta publicamente, como uma espécie de alerta a todos os pretos do país que ousassem se rebelar contra a escravidão. Séculos depois, em meio a inúmeras polêmicas, a resistência de Zumbi se torna um símbolo dentro do movimento negro e a data de sua morte marca o Dia da Consciência Negra no Brasil. Mas você sabe o que foi Palmares? Você sabe quem foi Ganga Zumba? Você realmente sabe quem foi Zumbi e por que a sua luta se tornou esse símbolo de resistência? Eu sou Gisele Silva Rumin e no episódio de Tretas do Brasil desse mês nós vamos falar sobre o Quilombo de Palmares, sobre a guerra contra Palmares e de quebra vamos comentar um pouco sobre esses personagens míticos, Ganga Zumba, Zumbi, que fizeram parte da nossa história, mas não são tão conhecidos. Então, aproveita a vinheta, corre lá, pega aquela sua cocada ou seu pratinho de calulu, se você preferir, e volta aqui comigo para escutar esse caos. A palavra quilombo vem do idioma quimbundo, que é uma das línguas faladas em Angola, e significa originalmente arraial, acampamento, união, e em algumas regiões da Angola significa acampamento militar. No Brasil, porém, a palavra quilombo assumiu o significado de reduto de escravizados. Durante esse vídeo, outra palavra que você vai escutar muito é a palavra mocambo, que significa um agrupamento de habitações simples. Toda essa introdução linguística explicando o significado de palavras para você não é à toa. É para eu conseguir mostrar para você, dar uma imagem um pouco mais real sobre o que foi Palmares. Porque, meus amigos, não se tratava só de um redutozinho de escravos fugidos, tá? Na verdade, Palmares era praticamente um reino africano dentro do território brasileiro. Ninguém sabe de fato como Palmares começou. As estimativas apontam que ele começa a ser formado ali no final do século XVI por fugitivos dos engenhos de açúcar de Pernambuco. Porém, já no começo do século XVII, Palmares era gigantesco, tanto que era formado por uma confederação de 18 mocambos que se espalhavam por uma área que iam ali do Cabo de Santo Agostinho, no sul de Recife, e até a região ali, do curso inferior do Rio São Francisco, na divisa de Alagoas com Bahia. A sede de Palmares, sua capital, era um contraforte que ficava num local chamado Macaco, na Serra da Barriga, que atualmente se situa entre os municípios de União de Palmares e Viçosa. Sim, você não me escutou mal, Palmares era fortificada, cercada, e inclusive sua capital tinha uma cerca de mais de 5 quilômetros e ao redor dela tinha armadilhas escavadas com paliçadas ao fundo para tentar pegar os desavisados que ousassem ali invadir a sede de Palmares. Olha, os historiadores concordam que a dinâmica social de Palmares funcionava ao estilo dos reinos africanos, porém não tem como saber que etnias compunham seu povo. O que se sabe, porém, é que Palmares funcionava ao estilo coração de mãe, sabe? Porque recebia todo tipo de gente, mestiços, indígenas, pessoas brancas pobres. Há relatos que apontam que até muçulmanos habitavam Palmares. Por isso, acredita-se que havia muito sincretismo religioso dentro do quilombo. Os quilombolas viviam da caça, da pesca, da coleta de frutas, criavam porcos, criavam galinhas, tinham suas roças, extraíam, processavam o azeite de dendê, comercializavam com as cidades vizinhas. Dizem os relatos que eles tinham até as suas próprias forjas, então fabricavam suas ferramentas de trabalho e inclusive suas armas de guerra, como o machado, foice, flecha, suas lanças. Nem é preciso dizer que Palmares tinha rei, tinha general, tinha conselho,
Exatamente, Palmares não era bagunça, e é justamente esse o diferencial de Palmares de outros quilombos, porque além da organização eles tinham uma capacidade muito grande de resistência. Agora eu quero que vocês imaginem o que significava Palmares para a coroa portuguesa e principalmente para as elites coloniais que baseava toda a sua atividade na escravização de pessoas. Realmente, espinho na garganta é muito pouco para o que Palmares significava para essa gente toda. E é justamente por isso que no século XVII, Portugal fez absolutamente de tudo para destruir Palmares. E segundo fofocas históricas, mais de 17 expedições militares foram enviadas para Palmares na tentativa de destruir o quilombo. Palmares representava um terrível precedente para a coroa portuguesa e para as elites coloniais, e assustava muito, porque representava um estilo de vida diferente às pessoas pretas, ou seja, uma vida melhor do que pura e simplesmente ser escravizado. A situação assustava tanto, mas assustava tanto que em 1608 o governador-geral da colônia propôs para a coroa portuguesa abolir a escravidão na capitania de Pernambuco porque alegou que não era possível vencer os quilombolas. Entre os anos de 1661 a 1664, um outro governador adotou a política da negociação. E para cessar os conflitos, ele propôs aos quilombolas a concessão, de alforria para todos os habitantes de Palmares e a posse da terra para que eles cultivassem ali e continuassem levando suas vidas, desde que eles se comprometessem a não receber mais nenhum escravo fugido e os conflitos cessassem. Porém, isso não deu muito certo, porque nós estamos falando de um Brasil em que a maioria, naquele momento, era de pretos escravizados. Então, se concedesse esse direito, que seria praticamente um privilégio aos quilombolas, seria impossível conter uma possível rebelião dos pretos no Brasil. Outra rebelião que é impossível de se conter é a da sua consciência, caso você não engaje esse episódio. Então, se você estiver em podcast, compartilhe aí nas redes sociais, indique aos seus amigos. Se estiver no YouTube, não esqueça de engajar esse episódio curtindo, comentando, se inscrevendo no canal. Seu engajamento é muito importante para que esse trabalho possa crescer e ser oferecido para pessoas que não o conhecem ainda. Nesse exato momento, você deve estar se questionando como é que foi que destruíram Palmares e onde Zumbi entra nessa história. Mas a verdade é que o fim de Palmares começa com uma dessas expedições enviadas pela coroa portuguesa e justamente uma comandada pelo capitão-mor Fernando Carrilho. Não se sabe ao certo quando aconteceu essa expedição. O que se tem são documentos de 1676, 77, 78 que relatam que a expedição comandada por esse capitão-mor conseguiu provocar algum estrago na capital de Palmares. E quando retornou com alguns reféns, justamente pessoas que pertenciam à família do rei de Palmares. Na época, o líder supremo de Palmares, ou o rei, era o Ganga Zumba. E essa expedição conseguiu, além de aprisionar alguns chefes muito importantes dos mucambos que compunham Palmares, aprisionou também alguns filhos e netos do Ganga Zumba. Apenas a título de esclarecimento, este canal vai se referir ao Ganga Zumba sim como o rei, porque ele era filho da princesa Aqualtune, uma princesa filha do rei do Congo escravizada no Brasil. Zumbi era sobrinho do rei e tinha o posto de general de armas de Palmares, ou seja, ele era o principal comandante militar de Palmares. Com lideranças importantes de mucambos presos, além de filhos e netos do rei, feitos de refém, o governador da capitania de Pernambuco força uma nova rodada de acordos com o rei de Palmares e foi aceito. Essa nova rodada de negociações. Em 1678, uma comitiva ali, uma delegação representando o rei, foi para Recife negociar com o governador. E nessa negociação, Ganga Zumba aceita se tornar vassalo do rei de Portugal. Dentre as condições que fizeram parte dessas negociações, ficou estabelecido que o destacamento militar a serviço de Portugal, que estava estacionado em Alagoas, pronto para atacar o quilombo, seria disperso. Foi demarcada uma outra região para ficar sob o comando de Ganga Zumba, que ficava ali mais ou menos na região de Cucal, que fica na divisa entre Alagoas e Pernambuco. Os parentes do rei seriam libertados, todos os nascidos em Palmares seriam alforriados e poderiam continuar vivendo suas vidas ali, negociando com as cidades vizinhas. Porém, as pessoas, os pretos que eram fugidos, teriam de ser devolvidos aos seus antigos donos. Sabe qual foi o problema?
O Zumbi e vários líderes de Montcalmos, eles desconfiaram desse acordo e não aceitaram. E na verdade eles tinham total razão de não aceitar, porque Portugal deu demonstração clara de que não ia cumprir esse acordo. Nem bem havia secado ali a tinta das assinaturas, né, das negociações. O governador de Pernambuco já estava distribuindo as terras em que ficava o quilombo para pessoas que haviam participado das expedições anteriores na tentativa de destruir Palmares. Além disso, descumprindo o que havia sido colocado de condição, né, as tropas que estavam ali aquarteladas na região de Alagoas, prontas para atacar o quilombo, não foram dispersadas. Ou seja, isso deu uma demonstração clara de que as expedições continuariam. Houve um racha em Palmares, porque o Gangazumba optou por cumprir o acordo e, juntamente com os seus partidários, ele se deslocou para a região do Cucaú para residir e continuar levando sua vida. Zumbi e os seus partidários, não aceitando, continuou ali em Palmares, continuou com a resistência. Gangazumba, já lá no refúgio em Cucaú, foi assassinado por envenenamento. Exatamente. A boataria aponta que foi a mando de Zumbi, mas ninguém sabe ao certo se realmente foi. O que se sabe é que quem lucrou com a morte do rei foi a coroa portuguesa, porque eles invadiram o refúgio, mataram quem tinha que matar e reescravizaram as pessoas, né, que tinham acompanhado o rei. Com o assassinato do rei, Zumbi se torna a nova liderança do quilombo e até que conseguiu resistir muito bem por quase 2 décadas aos ataques dos portugueses. Infelizmente, Portugal sacou do quinto dos infernos um verdadeiro demônio para tentar dar jeito, né, em Palmares. Um bandeirante chamado Domingos Jorge Velho. Os livros de história chamam esse esterco humano de aventureiro e desbravador, mas na verdade ele só era um assassino sem vergonha mesmo, que saía incendiando a aldeia e escravizando indígenas. Ou seja, um maravilhoso cidadão de bem, um belo espécime da família tradicional paulista. E não pensem vocês que esse asqueroso foi para lá por amor à pátria, porque ele ia ser muito bem pago. Além de receber todo tipo de arma e munição que ele quisesse, ele ia receber 1/5 de todos os pretos que ele capturasse e pudesse negociar como escravo. Ia receber uma compensação financeira por todos os escravos fugidos que ele conseguisse devolver. Ele e o grupo receberia parte das terras em que ficava ali o quilombo de Palmares, e além disso ele exigiu que ninguém de Palmares recebesse perdão. Exatamente. E além de tudo isso, ele exigiu anistia antecipada para tudo o que ele e o bando fosse fazer. Só faltou pedir 100 anos de sigilo para encobrir a carnificina que essa expedição ia virar. E de fato, toda essa experiência de Jorge Velho e seu bando foi o diferencial contra Palmares. Em 1692, quando o seu bando chegou na região da Serra da Barriga, a opção foi de não confrontar diretamente os quilombolas. Então optou-se por montar um cerco. E nesse cerco impediu-se a passagem por trilhas, caminhos que interligavam os mocambos, incendiou-se roça, envenenou-se poços. Ou seja, a estratégia era vencer os quilombolas pelo cansaço. E a estratégia infelizmente deu certo. Palmares caiu após 14 meses de cerco, e assim que perceberam o enfraquecimento dos resistentes, Jorge Velho e seu bando iniciou um ataque fulminante à cidadela de Macaco. Neste ponto do conflito, dizem que o Jorge Velho tinha sob seu comando em torno de 6.000 homens. Várias pessoas aderiram ao bando de Jorge Velho para ajudar aí a terminar esse conflito, e estavam armados até os dentes, porque dizem que até canhões foram deslocados para a Serra da Barriga para tentar dar fim a esse conflito. Zumbi e seus soldados conseguiram resistir a um fogo pesado por 2 semanas, mas infelizmente caíram também. Em fevereiro de 1694, sem alternativas, os resistentes de Palmares saíram em fuga. E o que aconteceu nos momentos seguintes, dizem que foi uma das coisas mais sangrentas de nossa história, porque os bandeirantes, ao perceberem as fugas, invadiram a capital e saíram queimando e degolando todo mundo que viam pela frente. Ferido, Zumbi e os últimos resistentes de Palmares conseguem fugir e se escondem numa grota na Serra dos Irmãos. Pouco mais de 1 ano depois, o capitão Mor Furtado de Medonça consegue localizar esse esconderijo e no dia 20 de novembro de 1695, os últimos resistentes de Palmares são executados. Zumbi realmente foi herói? Zumbi realmente foi um mártir?
Palmares realmente teve alguma importância histórica no Brasil? Zumbi tinha escravos? Essas e outras perguntas sempre são feitas por uma cambada de mimizentos que procura a todo custo minimizar, diminuir as reivindicações do movimento negro do Brasil, atacando justamente a figura de Palmares e a figura de Zumbi dos Palmares. E a grande reflexão que eu faço em resposta a essas perguntas, é sobre o quanto essa história de Zumbi, de Palmares, de Gangazumba foi apagada nos nossos livros de história, porque eu duvido muito que a maioria conheça tudo o que eu relatei aqui. Porque vejam, Palmares não foi um simples reduto de escravos fugidos. Na verdade, Palmares foi um reino africano no Brasil e que resistiu até o último homem à violência da escravidão. Então, minha gente, pouco importa se Zumbi foi herói ou não. O que importa é o símbolo que ele representa, que Palmares representa, que é o símbolo da resistência contra essa violência. Então é isso, pessoal. Eu agradeço imensamente a todos vocês que chegaram aqui comigo nesse imenso episódio. Um super beijo, agradeço todo o engajamento de vocês e um beijo muito especial a você mesmo, que sempre achou que Palmares não passava de um redutozinho de escravos fugidos com medo de senhores de engenhos. Um beijo e até!